Olá, pessoal. Vamos continuar a leitura do livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos, do John David Stewart, traduzida e publicada pela editora Vida Cristã. Hoje a gente vai ler o capítulo que vai falar sobre Simão Pedro, o apóstolo Simão Pedro. E diz o seguinte: Simão Pedro não era o tipo de homem que ficava à toa. Vou pescar, disse ele aos 6 outros que estavam ao seu lado junto ao mar de Tiberíades. Também nós vamos contigo, replicaram eles. Os 7 discípulos passaram assim uma noite improdutiva tentando pescar alguma coisa. João 21, 3. Já havia passado vários dias depois da notícia da ressurreição de Jesus. Pedro e os demais tinham visto o Senhor 2 vezes após a ressurreição, mas os apóstolos continuavam desnorteados. Não sabiam, não sabiam o que fazer a seguir. Não faziam ideia de qual era a sua missão, nem como preparar-se para ela. Quando rompia a madrugada, um estranho gritou-lhe da praia: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Não, veio a resposta. Lançai a rede à direita do barco e achareis, ordenou o estranho. Eles obedeceram, talvez mais por desespero que por outra coisa. Não tinham tido êxito até então. Não havia mal em tentar do outro lado do barco. Mas imagine a surpresa deles quando a rede encheu-se. 150 peixes ao todo. João foi o primeiro a reconhecer o estranho. É o Senhor, disse ele. Simão imediatamente vestiu-se, pois estava nu. A seguir, impetuosamente lançou-se ao mar e nadou para a praia. Isso era bem típico de Pedro. Ele já fizera o mesmo antes por causa de Jesus, como na ocasião em que vira Jesus andando sobre as águas e pedira permissão para ir até ele. O Senhor deu-lhe ordem e Pedro começou a caminhar entre as ondas, mas quando percebeu o vento e o mar, ficou com medo e começou a afundar. Gritou então desesperado: Salva-me, Senhor! E Jesus prontamente estendeu-lhe a mão. Mateus 14, 30. Dessa vez não havia perigo de Pedro afundar, pois ele nadou depressa para a praia, chegando à terra antes dos outros tripulantes do barco. Jesus tinha um braseiro aceso e ordenou a Pedro que levasse a ele alguns dos peixes que haviam apanhado. João 21, 10. A fim de preparar uma refeição. Depois de comerem, o assunto mudou para coisas espirituais. Pedro foi o primeiro a ser interrogado. Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? João 21, 15. Perguntou Jesus. Sim, Senhor, tu sabes que te amo, replicou Pedro. Disse então Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar Jesus: Simão, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pastorei as minhas ovelhas, disse o mestre. Uma terceira vez, Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se com isso e respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas, foi a resposta dada por Jesus. Por que Jesus fez esse jogo de palavras com Pedro naquela manhã úmida, junto ao mar da Galileia? Seria para incentivar nele um sentimento mais forte de missão?
seria para enfatizar que deveria tornar-se pescador de almas, abandonando o negócio da pesca? Ou seria para mostrar a Pedro a importância de sua missão quando surgisse problemas alguns anos mais tarde? Pedro, com certeza, precisava de todos encorajamentos que pudesse obter. Da primeira vez que o Senhor encontrou Pedro, este era impetuoso, instável, falador e vulnerável. Seu temperamento parecia-se com o de muitas pessoas hoje. Mostrava-se exaltado no momento e indiferente em outros. A atitude de Pedro podia ser de extrema lealdade numa circunstância e de extrema dúvida minutos depois. Um bom exemplo disso foi a vez em que Pedro prometeu jamais negar Cristo. Isso deu-se depois da última ceia. Jesus Jesus os apóstolos, levara os Jesus levara os apóstolos ao Monte das Oliveiras quando anunciou: Esta noite todos vós me escandalizareis comigo, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Pedro foi o primeiro a falar. Ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mateus 26, de 31 a 33. Jesus sabia que a afirmação de Pedro não era correta, replicando então: Em verdade te digo que, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Mateus 26, 34. Pedro discordou. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei, afirmou ele, e os demais discípulos disseram o mesmo. Pedro descobriria poucas horas mais tarde sua volubilidade. Embora chorasse amargamente por ter negado conhecer Jesus, não se esqueceria facilmente da profecia de seu Senhor e seu triste cumprimento. Este episódio foi típico de Pedro, pois era quase sempre o primeiro a manifestar-se. Esta atitude, porém, nem sempre era má. Na estrada que levava a Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos apóstolos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. A seguir, Jesus fez uma pergunta mais específica: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Pedro falou em primeiro lugar: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16, de 13 a 16. Esta foi uma inspiração vinda do alto. A grande confissão de fé feita por Pedro valeu-lhe um elogio de Jesus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Tu és Pedro, Petrus, pedra pequena, e sobre esta Petra, edificarei a minha igreja. Quem conhecia a língua grega imediatamente perceberia o jogo de palavras feito aqui, reconhecendo o fato de duas palavras completamente diferentes, completamente diversas, terem sido usadas para indicar rocha. O nome Pedro significa pedra. Obtemos o termo petrificado e petróleo da mesma raiz original. Tu és uma pedra, disse Jesus a Pedro. E ele continuou, afirmando que a igreja seria construída sobre um fundamento mais firme. Ela teria como alicerce uma Petra,
rocha de penhasco, que jamais pode ser abalada. Esta rocha é a afirmação de fé pronunciada por Pedro. Há algo irônico sobre o nome Pedro. Quando Jesus encontrou-o pela primeira vez, ele se chamava Simão, nome bastante comum na época, como o nosso José ou João de hoje. Como esse, com, como esse novo nome deve ter parecido estranho para os conhecidos de Simão. Eles também até tivessem rido ou ouvido ao ouvi-lo, pois seria o mesmo que chamar de crespinho a um calvo ou magrela a um indivíduo robusto. Quando Simão conheceu Jesus, ele podia ser tudo menos uma rocha. Era impetuoso e falador, raramente refletia antes de dizer alguma coisa. Foi Pedro quem fez a Jesus a pergunta: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecar contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mateus 18, 21. Ele pensou que seria elogiado por sua generosidade, mas Jesus ensinou-lhe que se perdoasse um irmão 70 vezes 7, mesmo assim não estaria sequer próximo da capacidade de perdão de Deus. Pedro fez também a seguinte declaração a Jesus: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Marcos 10, 28. Ele parecia estar indagando, imaginando o que eles, os apóstolos, iriam ganhar com a sua fidelidade a Cristo. Jesus lhe respondeu, dizendo: Em verdade vos digo que ninguém aqui tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, aliás, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim, que não receba já no presente o cêntuplo, e no mundo por vir a vida eterna. Marcos 10, versículo 29 e 30. Quando Jesus resolveu quando Jesus revelou sua morte iminente na cruz, foi Pedro quem o chamou de lado e censurou-o. Senhor, isso de modo algum acontecerá. Jesus reconheceu estas palavras como uma tentação de Satanás, replicando: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. É fácil ver como Pedro se confundiu. Jesus era o Filho de Deus, o Senhor da história. O comentário de Pedro foi provocado pela lealdade e ele pretendia ser realmente fiel até o fim. Certa vez, quando muitos dos seguidores de Jesus o abandonaram, ele se voltou para os 12 e perguntou: Porventura quereis também vós outros retirar-vos? Pedro tomou logo a palavra, refletindo o sentimento dos demais quando disse: Senhor, para quem iremos? João 6, versículo 67 e 68. Simão era, na verdade, sincero, sendo uma pessoa ótima para se ter ao lado, devido à sua absoluta lealdade. Quando a multidão levou Jesus embora, Pedro estava disposto a morrer por ele, naquele momento mesmo. Ele tirou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Imagine o espanto de Pedro quando, em lugar de agradecimento, recebeu outra repreensão. Mete a espada na bainha, não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? João 18, 11. A princípio parece estranho que, dentre todos os discípulos, Jesus tivesse escolhido Simão Pedro para confiar as chaves do reino. Na lenda popular, confundiu as chaves do reino com as dos portões de pérolas.
Em canções e narrativas, Pedro é descrito como aquele que fica à porta da cidade celestial, barrando a entrada ou abrindo os portões para aqueles que se aproximam. O Senhor não tinha em mente, com certeza, algo tão esotérico. Ele também não deu a Pedro mais autoridade do que aos outros apóstolos, pois a declaração em Mateus 16:19 se repete em Mateus 18:18 a todos os apóstolos, com exceção da parte sobre as chaves. O que Jesus queria dizer com a expressão chaves do reino? A resposta não fica clara até o Pentecostes, após a ascensão de Jesus. Pedro e os outros apóstolos estavam esperando em Jerusalém por novas ordens. De repente, o Espírito Santo caiu poderosamente sobre os apóstolos. A manifestação visível foi na forma de línguas como de fogo. Uma multidão reuniu-se para ouvir esses homens falando em línguas que jamais haviam estudado. A princípio, os ouvintes pensavam que estivessem embriagados, mas Pedro falou: Estes homens não estão embriagados, como vides pensando. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Atos 2, 15 e 16. Pedro continuou a pregar, transmitindo novos conhecimentos a eles. Seu sermão chegou ao auge quando o povo gritou: Que faremos, irmãos? A resposta de Pedro foi forte e firme: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados. Atos 2, 37 e 38. Completando aqui, remissão dos vossos pecados, na passagem fala: e receberei o dom do Espírito Santo. Pedro estava usando as chaves do reino. Ele abria a porta do reino de Cristo mediante a pregação das boas novas da salvação. Ele ensinou os termos de aceitação, e naquele dia 3.000 almas foram acrescentadas ao corpo de Cristo. Assim como Pedro era um líder entre os apóstolos, também o foi na primeira igreja. Pedro e João seguiram para o templo a fim de orar quando um mendigo coxo estava sentado, colocado em seu ponto onde pedia esmola. Voltando-se para o homem, Pedro o curou em nome de Jesus de Nazaré. Atos 3:6. Este incidente causou tal espanto em Jerusalém que os principais entre os judeus exigiram uma explicação de Pedro e João. Pedro parece ter sido o porta-voz quando disse: Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. Em seu nome é que este está curado perante vós. Melhor dizendo. Atos 4:10. Coube igualmente a Pedro censurar a hipocrisia e mentira de Ananias e Zafira, sua mulher. Quando os apóstolos foram ameaçados de tortura e prisão, se continuasse a pregar, Pedro anunciou ousadamente: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens? Atos 5, 29. Pedro é quem foi enviado com João a Samaria para investigar as notícias de que alguns samaritanos haviam aceito o evangelho. Também ele censurou a hipocrisia do mágico Simão, que queria comprar o dom do Espírito Santo. Em todas essas experiências que provaram a sua alma, o verdadeiro caráter de Pedro revelou-se. O nome que Jesus lhe dara servia bem.
ele verdadeiramente era uma rocha. Durante os seus primeiros anos de existência, a igreja compunha-se exclusivamente de judeus. É certo que os samaritanos eram meio judeus e meio gentios, mas continuavam mais próximo das tradições judaicas do que os gentios pagãos. Quando chegou a hora de abrir as portas do reino para toda a humanidade, Pedro mais uma vez usou as chaves recebidas. Enquanto se encontrava na casa de Simão, o curtidor, em Jope, Pedro recebeu uma visão e foi enviado à casa de Cornélio, um centurião romano piedoso. Quando viu que esse grupo de gentios recebera o Espírito Santo, ele declarou: Pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Atos 10, 47. Pedro usou então mais uma vez as chaves. As portas do reino se abriram através desse ato para toda a humanidade, judeus e gentios igualmente. Este assunto da posição dos gentios na igreja era um problema difícil para os primeiros cristãos. Ele finalmente explodiu quando Paulo chegou de Antioquia em companhia de Tito. Os apóstolos de Jerusalém consideravam cuidadosamente o problema e Pedro, como sempre, foi o primeiro a falar. Ele os fez lembrar da graça de Deus entre os gentios e concluiu que estes deveriam ser acolhidos na comunhão da igreja, da mesma forma que os judeus. Essas foram as últimas palavras de Pedro registradas no Novo Testamento. Suas atividades desapareceram do registro inspirado a partir deste ponto. Dois livros do Novo Testamento têm o seu nome. Através destes escritos, ele discute temas importantes como graça, pecado, salvação, o fim do mundo e a promessa da vida por vir. Além dessas duas obras, não há mais menção das atividades de Pedro no Novo Testamento. Existem várias tradições a respeito da vida subsequente do apóstolo. Alguns afirmam que ele fez inúmeras viagens missionárias, outras que foi finalmente a Roma, onde sofreu o martírio, sob a perseguição de Nero. Segundo esta lenda, vários amigos de Pedro o persuadiram a fugir de Roma para evitar a perseguição. Quando caminhava pela Via Ápia, teve uma visão do Senhor seguindo para Jerusalém. Pedro ajoelhou-se diante dele e perguntou: Onde vais, Senhor? Jesus replicou: Para Roma, a fim de ser crucificado novamente. Pedro voltou imediatamente a Roma e sofreu o mártírio, sendo crucificado. Ele pediu, porém, para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não era digno de ter o mesmo tipo de morte que o Senhor. Pedro é o exemplo de um homem que foi transformado pelo poder de Cristo. Sua personalidade modificou-se, passando de um indivíduo volúvel, impossível para alguém de caráter firme, como uma rocha. Ele surpreendeu até mesmo os que o conheciam bem. Quando postou-se diante do sinédrio, falou com tamanha intrepidez que eles ficaram espantados com a sua coragem, mas também reconheceram a razão para a mudança em Pedro. Ele estivera com Jesus. Obrigado por acompanhar a leitura desse livro 12, A Vida e o Legado dos Apóstolos. Se você gostou desse vídeo, dessa leitura que fala sobre Pedro, Simão, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam entender um pouquinho mais da personalidade desse apóstolo, de como que ele agiu.
e como Cristo agiu com ele também, tá bem? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, aciona aí o sininho para ser lembrado dos próximos vídeos que eu fizer, tá bem? E se você está com alguma dúvida sobre este livro ou sobre a Bíblia, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tá bem? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?